Caros alunos, apresentamos agora o último vídeo sobre a nossa novela Transição do Feudalismo ao Capitalismo. E agora nós falaremos sobre a transição ao capitalismo e as revoluções burguesas. Ora, como nós falamos no vídeo anterior, não é? A transição ao capitalismo foi permeada de muitos conflitos, muitas rebeliões. Nós falamos aqui sobre várias das guerras camponesas, né, que tumultuaram esse período, e agora nós vamos falar, ainda que de forma muito sucinta, sobre as revoluções burguesas. O que são as revoluções burguesas? São aquelas nas quais as classes emergentes, né, lideradas pela burguesia, que inicialmente é uma burguesia essencialmente comercial, mas depois ela vai a essa burguesia vai se adicionando os burgueses que vão ser os industriais, na verdade vão ser aqueles que vão criar empresas, né, empresas industriais, que na verdade inicialmente não são indústrias, né, no sentido moderno da palavra, são grandes corporações, são grandes oficinas, né, onde trabalham muitos operários, né, muitos trabalhadores, né, ainda usando métodos artesanais, né. Daí vai surgir as chamadas manufaturas, que são grandes estabelecimentos, né, que ainda usam métodos artesanais, né, mas que usam onde já existe uma divisão de trabalho, correto? Quer dizer, não se faz, o artesão inicialmente ele faz todo o produto, né? Todo o produto. Por exemplo, né, na Idade Média, né, na chamada indústria doméstica rural, né, o camponês, né, normalmente era a camponesa que ia fazer isso, né, ela fiava, quer dizer, o camponês, né, plantava o linho, o cânhamo, né, e outras fibras, né, e também criava ovelhas, da qual, né, se tirava lã. Essa lã ou linho, né, o cânhamo eram transformados em fio, né, através das rocas, né, que a gente vê aí no filme da Bela Adormecida, né. Ali ou outros instrumentos, né, no qual você pegava a lã, né, e ela se transformava em linho, em fios de lã, né, em fios de lã, ou o linho, né, você transformava em linho, em fios de fios de linho, né. Aí você tecia através de teares domésticos, né, manualmente movidos, né, teares domésticos, né. As primeiras grandes fábricas capitalistas, né, usavam os mesmos métodos, né, os tiares ou até normalmente comprava-se o fio, né, ou então fiavam e outras, ou no mesmo lugar, teciam, né? Mas vamos dizer, né, quando você estabelece, um grupo de operários vai fiar, outro grupo vai tecer, né, outro grupo vai fazer não sei o que, aí já tem uma divisão do trabalho no interior da sua fábrica. O que é uma fábrica? Primeiro, não está mais no regime de ofícios, né, não tem mais que obedecer às limitações das corporações de ofício, mas e os trabalhadores são operários contratados. Essa é a diferença, né? Isso é o que o Marx chama cooperação capitalista, né? Você usa métodos tradicionais, né, métodos artesanais, para produzir através de operários contratados. Depois, né, vai surgir a manufatura, onde na mesma fábrica, né, em vez de alguém fazer de tudo, né, parte faz alguma coisa, né. O clássico exemplo é a fábrica de alfinete de Adam Smith. Aliás, eu sugiro que você leia o primeiro capítulo da Riqueza das Nações, né, o livro de Adam Smith, onde ele mostra, né, que 5 operários, né,
para produzir um alfinete de cabeça, né? Como é que produzia um alfinete de cabeça? Você comprava a barra de ferro, né? Malhava ela até ela virar um fio, tá certo? Depois você cortava o fio, certo? Depois fazia a ponta nos pedacinhos que você tinha que cortar. Depois você cortava ainda mais, né, pequenininho o fio para fazer a cabeça, né? E pegava, colava a cabeça e aí você tinha um alfinete, imagina, né? Um bom artesão produzia 200 por dia, né? Se você colocasse os 5 juntos, 5 vezes 200 dá 1.000 por dia, né? A fábrica de alfinetes descrita, ele viu, por Adam Smith, né? Se produzia, com 5 operários, produzia 20.000. Como? 5 vezes 200 dá 1.000, não dá 20.000. O segredo é que um batia no ferro e fazia o fio, o outro cortava, o outro fazia a ponta e o outro a cabeça e colava, pronto. Então isso é que é a divisão do trabalho, isso aumenta enormemente a produtividade. E com isso, né, surgem as condições para a introdução da grande indústria capitalista, que é movida a máquinas, né? Movida a máquinas, como vem no filme, né, do Charlie Chaplin, né? E aí se você tem, então, a transição dos métodos feudais, métodos artesanais, para os métodos científicos, né, utilizados pela indústria moderna. Bom, mas então, o que acontece? As revoluções burguesas vão ser burguesas porque muitas vezes elas são iniciadas, ou de qualquer maneira, importante papel nessas revoluções vão ser dadas pela classe dos pobres e principalmente dos camponeses. Então são revoluções, muitas vezes são guerras camponesas, né, na qual participam, ou quando se ganha a guerra, né, quem assume o poder vai ser a classe burguesa, né, os comerciantes, mas principalmente os novos industriais que estão sendo formados, né, nesse período de transição do feudalismo ao capitalismo, com o declínio das relações feudais e o início, né, e o florescimento das relações capitalistas, inclusive do trabalho assalariado, né. A primeira revolução, né, foi a Revolução de Cromwell, né, a Revolução Puritana de 1642, 1649, né? Uma revolução longa. Quer dizer, foi longa, na verdade, porque na verdade foi um processo, não foi uma revolução que houve, foi um processo. As revoluções são assim, né? A Revolução Comunista levou 4 anos, né? Tá certo? Na verdade, a derrubada do poder levou um dia, não, um dia não, deve ser umas horas para tomar o poder pelos comunistas, né, pelos revoltosos, né? Mas teve a Guerra Civil, então a Revolução Francesa também foi de curta duração, mas teve depois a Vendéia, teve uma Guerra Civil, né, que não vai durar muito, né? Mas foi um processo também, né? Então a Revolução Puritana de 1642, 1049, né, embora seja considerada a primeira revolução burguesa, foi uma revolta do parlamento, dominada por comerciantes e senhores de terra contra o absolutismo de Carlos I, que foi decapitado em 1949. Né? Tem um filme que eu recomendo que vocês vejam, né, que se veja. Não é um filme sobre história econômica, mas sobre história, mas muito bom. Chama A Morte de um Rei. Tá certo? Que conta essa história. Muito bom o filme, vale a pena ver, né? O país ficou sob a tutela de Oliver Cromwell, né? 1653 e 1650, que implementou várias reformas burguesas, né? Outra revolução foi a Revolução Gloriosa, 1688 e 89. Não foi uma revolução, foi um golpe.
Tá certo? A primeira também não foi uma revolução, né? Mas foi uma guerra civil, tá certo? As forças do parlamento, né, lutaram contra as tropas imperiais durante alguns anos, correto? E foram derrotadas graças ao exército de 3 mil homens criados pelo Cromwell, né? E, contaram com, não ele como comandante, né, mas um general muito hábil, né, e eles derrotaram as tropas reais, né, usando o que? Usando táticas, usando a disciplina e táticas muito mais, e depois uma questão estratégica também. Bom, isso é uma história que é interessante, eu gosto muito, mas não é objeto aqui do nosso curso, né? Eu também não tenho conhecimento tão profundo para falar sobre isso, né? Mas, então, a Revolução Gloriosa foi diferente da Revolução Puritana, né? Foi um golpe de Estado que destituiu Jaime II do trono da Inglaterra, Escócia e Irlanda, em favor de sua filha, Maria Stuart, de Guilherme III de Orange, né? Maria Stuart, não é? Os filhos vão dar origem à nova dinastia, os Stuart, né? Aliás, tem uma série, eu acho que é no Netflix, não sei, ou no YouTube, vocês acham que é os Stuart, né? Que é uma série contando, mas não é uma história econômica também, né? História política, né? Dessa dinastia, né? Trouxe o fim do absolutismo monárquico, com o aumento do poder do parlamento e a estabilidade política e econômica. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque a Inglaterra, né? O parlamento inglês inicialmente era constituído quase que exclusivamente de senhores da aristocracia, ou seja, antigos senhores feudais, agora grandes proprietários de terra. Aqui, já na época de Cromwell, já fazia parte do parlamento outra classe, que eram os grandes comerciantes. Ok? Mas isso vai ser importante porque a transformação política, né, na Inglaterra vai ser a transição do feudalismo para o capitalismo, né, vai ser promovida na Inglaterra através do parlamento, né, que assumiu o poder, na verdade, com a Revolução Puritana. A partir dali, né, o Carlos I foi decapitado, né, morte de um rei. Imagina, isso era uma coisa considerada sem cabimento, né? E a partir de então, o parlamento inglês é que vai ter o poder real na Inglaterra, não o rei. Não o rei. E ele é que vai conduzir a transição política, né, do domínio da aristocracia, pouco a pouco, para o domínio da grande burguesia. Até porque a grande aristocracia inglesa, os grandes senhores feudais, que agora são senhores, depois da abolição da servidão, né, vão ser senhores de grandes senhores de terra, mas não vão ser senhores feudais, porque não tem servo, né? Mas então a transição política vai ser efetuada sem outras revoluções, não houve uma revolução de baixo para cima, né, na Inglaterra. Bom, e aqui nós vamos colocar a Revolução Americana. Por que é uma revolução? Né? Foi uma revolução, na verdade, foi uma revolução contra a Inglaterra. Mas do que resultou nessa revolução foi um governo, né, onde nas mãos, né, de aristocratas, mas que não eram, não só de comerciantes, aristocratas, mas que não eram esses senhores feudais, porque nunca teve feudalismo nos Estados Unidos. Isso vai ser uma importância decisiva. Quer dizer, a Revolução Americana resultou do estabelecimento de uma democracia burguesa, em que as massas populares foram mantidas à distância por um sistema eleitoral baseado na propriedade. Ou seja, né, havia democracia nos Estados Unidos? Havia, mas você só podia ser um eleitor se você tivesse tantos acres de terra. Então, o povão estava fora, certo? Mesma coisa na Inglaterra. Isso surgiu na Inglaterra, né? A Inglaterra nunca foi uma democracia, a não ser
no final do século XIX, principalmente no século XX, né? Porque o operário não votava, só votava latifundiário, né? Ou grande burguês. O sujeito tinha que ter uma determinada classe para votar, né? Como na Inglaterra, durante 1688, o sucesso da Revolução Americana, a Revolução é a Guerra de Independência, foi baseado no compromisso entre a aristocracia agrária e a alta burguesia de financistas, comerciantes, armadores e industriais. Ou seja, foram os grandes poderosos da parte da burguesia, mas os grandes poderosos da aristocracia, que entraram num acordo entre si, um acordo entre elites, né? Proprietárias, né? Embora as classes inferiores, inclusive trabalhadores assalariados, pequenos artesãos e camponeses, tivessem desempenhado um papel importante na vitória dos insurretos. Ok? Não só como soldados, como infantes, né? Mas também pela iniciativa. George Washington era um aristocrata, né? Um grande proprietário de terra, só que não tinha servo na terra dele. Tinha que trabalhadores, né? Salariados. Tinha também colonos, ou seja, pessoas que entregavam para ele parte da sua produção, mas não tinha, ele não tinha poder autocrata jurisdicional, inclusive, sobre os trabalhadores da sua terra, como tinham os senhores feudais, né, na Europa. Né? Revolução Francesa, que é a mais conhecida, né? E é a mais conhecida e emblemática. Por quê? Porque foi uma revolução no qual o povo teve um papel importantíssimo. Né? Mas cada uma dessas revoluções a gente tinha que falar um curso, não uma aula. E também não sou a pessoa mais entendida, né? Porque eu não estudei nenhuma revolução assim profundamente. Né? A Revolução Francesa, né, que vai ser depois da independência norte-americana, né, da guerra de independência norte-americana. E a história é muito interessante. Né? A nobreza pretendia... Qual que era o problema na França na época? Né? Na França, o principal problema político era o poder do rei. Era um autocrata, tá certo? Ou seja, a nobreza, né, estava sujeita ao arbítrio do rei. Não? Como diz o Luiz XV, l'État c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu que mando, eu que faço a lei, obedeço a lei que eu quiser, eu sou o Estado. Catarina, na Rússia, também é a mesma coisa, né? Os czares eram a mesma coisa, um autocrata. Não? A nobreza pretendia tanto impor-se ao rei como manter uma burguesia em posição inferior. Esse era o objetivo da nobreza. A nobreza eram os antigos senhores feudais. Né? A rigor não havia mais feudalismo na França, mas havia, né, ainda uma estrutura jurídica próxima ao feudalismo. A nobreza que participava dos como é que chama? Dos tribunais, não é? Ela que tinha os postos no serviço público, ela tinha ainda um monte de privilégio, né? Um monte de privilégio. Então, e o que ela queria? Ela queria, né, subordinar o rei a ela, como havia feito na Inglaterra. Né? Na Inglaterra, o rei estava sujeito não só à aristocracia agrária, né, mas a aristocracia agrária estava em aliança com a burguesia, os comerciantes, né, principalmente depois os industriais também, né, os grandes industriais. Né? Para se opor à aristocracia, a burguesia tornou-se o apóstolo da igualdade. Por que se fala, qual é o lema da Revolução para fraternidade, igualdade e liberdade? Né? Por que igualdade? Igualdade, né, foi introduzida, não é igualdade comunista, né, que depois
o movimento comunista vai adotar essa bandeira, mas com outro significado, porque a igualdade aqui, na Revolução Francesa, significa que o nobre, o não nobre, o burguês, vão ser tratados igualmente pela administração pública, principalmente no que diz respeito aos cargos públicos, porque os cargos públicos na França de Luís XV, Luís XVI, que vai ser depois vai ser decapitado, né, era pelos revolucionários, né, eram reservados aos nobres. Então não havia igualdade, havia discriminação. Aí a luta da burguesia, igualdade, né, liberdade para retirar todas as restrições feudais, deixar a burguesia fazer o que ela quiser, laissez-faire, laissez-passer, né, deixa fazer, deixa passar, vai ser o lema do liberalismo francês, depois do liberalismo inclusive inglês, né, laissez-passer, esse é um lema francês, né, e igualdade, e fraternidade. A fraternidade, a gente não fica sabendo qual é, mas a fraternidade aqui na Revolução, inicialmente, a fraternidade de armas na guerra civil, a fraternidade nas corporações, a fraternidade, né? Mas a origem da palavra igualdade e liberdade é muito clara, né? Como lemas da Revolução Francesa, ok? Bom, para opor à aristocracia burguesa, tornou-se um apóstolo da igualdade de direitos, ok? E quando a força popular pisou o antigo regime, força popular, não é só burguesia, né? Este cedeu abruptamente, foi uma coisa que caiu, né? Como a Revolução Russa, né? Ela caiu de um dia para o outro. O regime caiu. Quer dizer, teve alguém, é igual a casa de como é que chama? De palha, né? No Pedrito, Palhaço, não é? Palhaço, né? Pedrinho, não lembro, os três porquinhos, né? Que o Lobão chegou lá, soprou e a casa caiu. Assim foi a Revolução Francesa, assim foi a Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, foi assim também, né? Ou seja, esse cedeu abruptamente, porque o edifício estava podre, né? A aristocracia perdeu não apenas seus privilégios, mas também parte da sua riqueza e, consequentemente, da sua autoridade social. Bom, tudo começou com uma crise social, crise fiscal. Luís XVI estava sem dinheiro, né? E aí, que ele, por uma série de motivos, inclusive guerras, nós não vamos falar aqui. O que ele fez? Ele convocou um parlamento, o parlamento que ele convocou não deu os dinheiros, os recursos que ele necessitava. Ele terminou por convocar os chamados Estados Gerais. Estados aí não significa segmentos, estamentos sociais. E os Estados Gerais incluía não só os nobres, né, mas também os comerciantes ricos, inclusive o terceiro estado, né? O pessoal mais pobre, tá certo? Bem, e quer dizer, ele não convocou gente mendigo, né? Os estados mais pobres, os estados gerais, eram segmentos da burguesia, né? E do campesinato, dos camponeses que eram pessoas sem grandes patrimônios, né? Bom, então eles se reuniram em 5 de maio de 1989, né? E estavam divididos, né? A nobreza e o clero versus contrário à burguesia, que estava principalmente representado no terceiro estado, né? Quer dizer, quais só eram os 3 estados, né? Nobreza, clero e burguesia. Vamos dizer assim, essa burguesia não era só a grande, mas era grande, mas haviam, como eu falei, camponeses, burguesados, né? Tá certo? Não havia os operários, digamos assim, né? Estavam ausentes do terceiro estado. Decidido, bom, o que acontece, né? Quando foi reunido os Estados Gerais, já teve uma discussão. Por quê? Porque queria se discutir o critério de eleição, de voto. O Estado Geral falou o seguinte, que era o voto por cabeça.
Por quê? Porque o voto por cabeça, quem tinha mais gente do terceiro estado do que dos outros, então ganhava as teses do terceiro estado, né? Os outros estados queriam o voto por estado, claro, que aí iam ser 2-1, né? Então, o terceiro estado decidiu que o voto seria por cabeça e se auto-intitulou de Assembleia Nacional. Daí o nome Assembleia. Tendo feitas várias concessões, né, o rei negociou, né, foi na reunião, né, dos 3 estados, né, e fez várias concessões, né, e aí, uma vez conseguido o que ele queria e realizado as concessões, o que o rei ordenou? Que os estados gerais se dissolvesse a Assembleia, né? Já tinha conseguido o que ele queria. E aí o que fez os estados gerais? Quer dizer, na verdade, quem decidiu a não se dissolver foi a Assembleia Nacional, ou seja, os membros do terceiro estado, né? Mas aí esses membros falaram que eles não iam se dissolver, não é? E aí eles não falaram, só daqui não sai, daqui não é? Daqui ninguém me tira. Nós vamos continuar reunidos na Assembleia Nacional ou Estados Gerais. Agora virou uma coisa só, né? Porque a nobreza vai se retirar, né? A nobreza e os padres vão se retirar da Assembleia, da reunião, do Congresso, sei lá o que, dos Estados Gerais. E aí saiu esses estados, só ficou o terceiro estado. Ou seja, só ficou a Assembleia Nacional, né? Agora, então, né? Quando o terceiro estado se recusou a se autodissolver, não é? O governo, o rei, reuniu tropas nas proximidades de Paris. Isso levou a uma agitação enorme de quem? Dos pobres e dos operários, né? Que foram para as ruas, né, reclamar, protestar, porque eles queriam que a Assembleia Nacional continuasse, né? E aí eles estavam reunidos na Praça Luís XV, né? Foram atacados pela cavalaria real. A cavalaria sempre foi a força, né, privilegiada das classes dominantes, né? Só que aí os guardas atacavam, os infantes, né, atacaram a cavalaria. Isso é sempre que ocorre na Revolução, né? A gente fala assim, a Revolução não ocorre porque as Forças Armadas, né, estão do lado do inimigo. Quando a situação social se apodera, chega num ponto tal que as Forças Armadas passam para o lado da população, aí acabou. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu na Revolução Russa, né? Bom, e isso, né, quando tem esse conflito entre cavalaria e tropas desmontadas, né, e desmontadas não porque eles não estavam montadas antes, né, e infantes, né, o povo de Paris se assustou e aí vão colocar as barricadas. Por que barricadas? Porque aí a cavalaria não passa, certo? Eles vão arranjar armas, né? Eles vão pegar os invalides. Invalides é uma construção grande que existe em Paris. Eu fui lá, né? É um museu hoje. Quando eu fui a Paris, passei uns dias lá. Eu fui a Genebra a serviço. Aí deu uma passadinha por Paris, né? Fiquei uns dias lá. E aí, Invalides foi um hospital criado para os feridos de guerra. Daí Invalides, que são os inválidos, né? Aqueles que se feriram na guerra e agora não podem trabalhar, não podem fazer mais nada, então ficariam cuidados nesse hospital, né? Os invalides, né, eles pegaram as armas que tinham lá, né, e foram para Bastilha pegar as armas. E aí teve a famosa tomada da Bastilha, né, que não foi bem assim, né.
É uma história interessante, né? Mas a Bastilha caiu porque o comandante da Bastilha acabou entregando, abrindo as portas da Bastilha. Era uma grande prisão, né? Uma grande prisão, né? E que foi tomada no dia 14 de julho, né? 14 de julho, tomada da Bastilha. E aí o terceiro estado vai assumir o controle de Paris, né? E a guarda, né, sob o comando do terceiro estado, a Assembleia Nacional, vai receber um cocar de faixas em vermelho, azul, que era as cores dos revoltosos, mais o branco, que era a cor do rei, mostrando que, na verdade, não se tratava, a ideia dele não era, era ter com certeza uma monarquia constitucional, como na Inglaterra. Quem mandava não era o rei, era o parlamento, né? Bom, então é isso, tá certo? As referências estão, que foram, né? Foi a grande revolução burguesa que ficou com paradigma. Houveram outras, e na verdade a própria revolução comunista, a revolução de 1917 na Rússia, foi uma revolução burguesa, né? Ela depois não, porque ela já estava condenada a sê-lo inicialmente, mas foi resultado de uma guerra camponesa, né, com uma revolução burguesa, e depois virou outra revolução, dada as circunstâncias que nós vamos estudar mais tarde. Então, com isso, tem as referências, estão apresentadas aí, e finalmente queremos agradecer, né? E aí nós terminamos com o último, acabamos de apresentar o último capítulo da nossa novela sobre a transição do capitalismo ao feudalismo.